E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu vou trazer, como sempre, vídeos de trechos de grandes investidores. Eu percebo que muitas pessoas acabam aprendendo bastante sobre o mundo de investimento, escutando essas informações, aprendendo com a voz da experiência de grandes investidores que já passaram por momentos de dificuldade e têm vários ensinamentos para trazer para a gente evitar erros. Quanto mais erros a gente evitar na nossa trajetória como investidor, mais perto a gente está de atingir nossos objetivos. Lembrando que nada nesse vídeo vai se tratar de uma recomendação de compra ou de venda de ativos, é apenas um vídeo de interesse informativo e educativo para vocês aprenderem mais sobre os investimentos. E o grande investidor que eu vou trazer aqui para vocês é Lírio Parisotto, um dos 3 mais conhecidos dos maiores investidores do Brasil, junto com Luiz Barsi e Luiz Alves Paes de Barros. Todo mundo aqui no canal gosta muito quando eu trago conteúdos dele, porque ele é muito sincero e honesto com relação àquilo que ele traz pra gente. Então ele sempre tem informações muito reais sobre como realmente funciona o mercado de ações. E nesse vídeo ele fala sobre a importância do famoso compounding, o longo prazo, através dos juros compostos, faz com que patrimônios pequenos se multipliquem várias vezes. E poucas pessoas conseguem absorver essas informações porque elas não entendem como funciona os juros compostos. O mercado de ações tem essa grande vantagem por trabalhar justamente com os juros compostos, que a maioria das pessoas fecham os olhos com relação a isso. Então, quando a gente fala que um fundo teve uma rentabilidade de 20% ao ano, a gente tende a pensar que é pouco. Só que através do compounding no longo prazo e absorvendo vários anos, essa valorização que seria de 20% ao ano pode se tornar 15.000%, 20.000% se ela se manter durante o longo prazo. Ou seja, o que vai fazer a diferença é você permanecer investindo em bons ativos e ganhando cada vez um retorno em cima de retorno, pegando esses dividendos, reinvestindo, pegando o lucro que você teve em uma ação que valorizou bastante, vendendo e comprando outra ação mais interessante. Esses movimentos no longo prazo fazem muita diferença e até os erros vão ficando cada vez mais pequenos. Então Lírio Parisotto fala de um estudo que ele estava lendo, onde fala que se o Warren Buffett perdesse 99% do seu patrimônio, ou seja, as ações dele caíssem todas 99%, ainda assim ele estaria muito à frente de muitos outros investidores. Tamanha valorização e o ganho dele no longo prazo. Porque se a gente acompanhar o gráfico que mostra a evolução da Berkshire, a gente percebe que nos últimos anos ele teve um maior retorno, ou seja, o longo prazo faz com que você ganhe cada vez mais e vai escalando esses ganhos e aumentando cada vez mais, fazendo um patrimônio inicial baixo se tornar um patrimônio gigantesco em longo prazo, que pouquíssimas pessoas têm a paciência e a habilidade para fazer isso no longo prazo. Poucos têm essa paciência para manter a sua estratégia firme. Obviamente que isso não significa que você deve investir, sei lá, 200, 300 reais por mês e vai ter uma grande vantagem como investidor investindo em ações tipo Bradesco e tal. Não, isso não faz sentido, é quase que uma utopia pensar dessa maneira, que é vendida muito pelos grandes influenciadores. Agora, se você focar no seu trabalho, no seu desenvolvimento profissional e ganhar cada vez mais, conseguindo ter a capacidade de poupar sem afetar sua vida pessoal e etc., com certeza você vai ter vantagens muito maiores que outras pessoas que não estão investindo. Portanto, o longo prazo faz muita diferença se você saber como aproveitá-lo da melhor maneira e fazendo bons investimentos, escolhendo boas empresas ao longo do tempo. O próprio Lírio Parisotto falou que se o seu próprio fundo, que já rentabiliza mais de 14.000% desde o seu início, cair também 99%, ainda assim ele ficaria positivo com relação ao seu investimento inicial, ou seja, ele ainda sairia no lucro.
Então é incrível como o longo prazo faz com que o risco das ações diminua cada vez mais. Então se você está investindo no mercado durante vários e vários anos e acumula ganhos incríveis, mesmo que suas ações se desvalorizem bastante, o que é difícil acontecer se você fazer boas escolhas, ainda assim você vai estar em vantagem, porque o tempo traz recursos incríveis. O longo prazo, a maioria das pessoas quando escutam não entendem muito bem o funcionamento dos juros compostos e como eles trabalham de forma agressiva. Então o Lírio Parisotto falou que tem uma média de 23% ao ano. Escutando isso parece pouco, mas olhando a valorização ao longo desses mais de 20 anos, ele tem mais de 14.000%. Esse é o poder do compounding que muitas pessoas falam e poucas pessoas entendem o poder devastador que tem o compounding. Enfim, fiquem com um trecho onde ele fala um pouco mais detalhadamente sobre como ele pensa tudo isso e qual a importância de longo prazo para o investidor que sabe o que está fazendo. Tinha uma empresa muito forte para crescer e em 98 eu voltei ao mercado e hoje me caiu um artigo muito interessante, né? Do Brasil Jornal, escrito pelo Pedro Arbex. Olha o título da matéria. A Berkshire poderia despencar 99% e ainda assim bateria o Standard & Poor's, que é o índice lá americano. Olha só, 99%, não é cair 10%. Aí, eu participo de um fundo chamado Geração LPAR, em que começou em setembro de 98, R$1 era uma cota que por referência também era $1, né? O real e o dólar estavam juntos, né? 1 a 1. O fundo nos últimos meses ele variou entre 130 a 170 a cota. Então eu fiz uma continha rápida aqui que se a bolsa caísse 90%, eu ainda teria R$1,40, não é? Mais do que eu investi. Então são 24 anos de história em que subiu 14.000%. Claro que não é assim que se faz a conta tem que ser em cima de juro composto, que isso dá uma renda média de mais ou menos 23% ao ano, faça chuva ou faça sol, né? Então, olha só o absurdo, poderia cair 99% e ainda teria mais do que investiu em 24 anos. Então, o que é importante, né? Eu não estou aqui querendo ensinar ninguém e tal, mas como estamos falando com investidores ou potenciais investidores, o importante é a consistência no investimento. E lembrar que vai ter anos fantásticos e anos menos, né? Mas se ficar no longo prazo, se para em 1.000%, 5.000%, 15%. O grande guru do mercado acionário, que é o Warren Buffett, falaram isso para ele e ele, como sempre, bem-humorado, respondeu: é verdade, pode cair 99%, que ainda assim vai ficar no lucro. Mas não é melhor não tentar. Não é? Então, o importante eu tive perdas lá no começo, idas e vindas, voltei com consistência e estamos aí hoje no mercado